Neste período de Natal, nós estamos mudando um pouquinho o nosso ritmo. E estamos falando um pouquinho sobre o Natal, que é um mês muito próprio. Quando for janeiro, nós voltamos para prosseguir com nossos estudos. Mas eu achei por bem, nesse mês de Natal, todos nós falarmos um pouquinho. É tão importante falar sobre o Natal, o nascimento do Salvador, né, irmãos? E eu escolhi para esta manhã no Evangelho de São Lucas, o tema é uma linda história de amor. Uma linda história de amor. E aqui você vai descobrir nesta leitura realmente algo que não é fácil para entender, né? Capítulo 1, verso de número 26. Vamos fazer leitura responsiva. Eu sempre faço isto, porque quando você lê em voz alta, você consegue ouvir melhor. Quando você lê em voz alta, você consegue gravar do que ler com voz silenciosa, né? Predito o nascimento de Jesus. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. A quem que ele foi? E entrando o anjo onde ela estava, disse: alegre-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhes dará o trono de Davi, seu pai. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que se dizia ser estéril. Mais uma vez leia: porque para Deus não haverá impossíveis. E aqui nós temos o versículo chave. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, e que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo ausentou-se. Que palavra fantástica, que decisão, que elegância dessa mulher, que submissão. Então disse Maria: primeira coisa, aqui está a serva do Senhor, e que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou. Pai querido, abençoa esta pequena meditação. Não é uma pregação,
mas é tão somente um momento para nós lembrarmos algo que às vezes só pensamos no Natal, que não deveria ser assim. Nós oramos, portanto, te pedindo que o Senhor nos dê uma palavra, que nos fale através desta palavra também para nós, ajudando-nos a entendermos com mais profundidade esse grande amor que o Senhor tem por cada um de nós e por toda a humanidade, e até por aqueles que estão atrás das grades, e até por aqueles que estão nessa hora na sarjeta, e até por aqueles que nesse momento estão drogados. Este amor do Senhor é tão grande que pode alcançar a cada um. Por isso, Pai, nós oramos em nome do Senhor. Amém. Podeis sentar, irmãos. Descerá sobre ti o Espírito Santo. É tema de uma canção, né? Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viva, teu espírito renovará, tudo novo se fará. Tua alma viva, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. É assim que veio, né? Uma canção. Eu creio, meus irmãos, que este mês de dezembro é uma oportunidade que o Senhor nos concede para voltarmos ao início da história, a mais importante história. Eu creio que nós, às vezes, até por estudarmos e passar por outros assuntos, quando lemos isto aqui, nós nem paramos para ver o conteúdo tão lindo desta história de amor que eu estou falando aqui. Ver como Deus agiu na história desse casal. A vinda de Deus através do Senhor Jesus ao encontro da humanidade, trazendo salvação para a vida eterna de todos, homens e mulheres, em toda a parte do mundo. Este foi a maneira como Deus encontrou para vir novamente ao encontro do ser humano, que o desprezou, que o rejeitou, que não quis ouvi-lo. Se você conhece a história, estou tentando falar bem calmo, só para você pensar sobre esse aspecto. Portanto, todo mês de Natal a gente deve lembrar, mas não deveria ser só no Natal. É preciso que de vez em quando você vá para a Bíblia, pare para ler. Eu li esses assuntos esses dias aqui de uma maneira bastante, várias horas, lendo, uma coisa que eu já li muitas vezes, algo que eu conheço razoavelmente, mas eu não me canso de ler, porque cada oportunidade que eu leio, eu começo a enxergar coisas maiores que Deus vai revelando à medida que você se interessa. Deus não pode revelar se a pessoa não tem interesse. É como você falar a alguém que não quer te ouvir, que vira as costas, você vai falar o quê? Mas se a pessoa parar, você fala, né? Ela vai ouvir. Então é preciso que a gente tenha esse coração generoso para com a palavra do Senhor. Em segundo lugar, nós vemos aqui uma ação de Deus na vida deste casal,
José e Maria, o qual o Senhor os preparou para a vinda do seu filho chamado Jesus, algo que para mim é algo que mexeu com a história deste casamento, que estavam se preparando para as suas núpcias. E aqui nós temos uma maneira, só para você entender, segundo uma lei dos judeus, ou judaica, o rapaz, quando tinha 13 anos e a moça 12, eles já podiam ter a capacidade para casar, porque às vezes descobriam a moça ou coisa, então eles se comprometiam. Era realizada uma união, um casamento deles, só que eles não podiam ser marido e mulher, mas já estavam casados. Vamos pensar, é como noivado. Você, quando fica noivo, qual é a razão do noivado? Quantos noivos eu tenho aqui essa manhã? Levanta. Tem noivo aqui? Tem nenhum noivo? Você está noivo? Para que serve esse período de noivado? Você é noivo, mas não tem mulher, porque ela não te pertence, mas você tem compromisso. Então era assumido um compromisso já oficial de que aquela moça e aquele rapaz tinham compromisso de casamento. Seria efetuado mais tarde, aí era o momento de preparar-se, cuidar da casa, cuidar da família, preparar o ambiente. Isto podia levar mais um ano ou mais até, de acordo com a capacidade de se prepararem. Quando eles se preparavam devidamente, aí haveria uma festa junto com as famílias, quando eles iriam receber um ao outro, agora como marido e mulher oficialmente pelas leis judaicas. Quantos aqui já assistiu um casamento judaico? Você viu como é que eles fazem com o noivo e com a noiva? Eles pegam ele, jogam para cima. É uma festa tremenda. Carregam ele nos braços. É uma festa das mais lindas. Então Maria e José, eles estavam se preparando para esta festa. Foi um momento da vida deles muito importante, quando eles estavam ali naqueles preparativos, igual noivo. A pessoa, quando fica noivo, ela tem compromisso, ela não pode mais fazer certas coisas, tem que dar uma assistência normal à noiva, né? Está sempre conversando. Eu acho esse período muito importante, que é o período do noivado. A minha mulher, ela fez o vestido de casamento dela. Ela é uma costureira preparada, e ela levou mais de um ano fazendo o vestido enorme, cauda enorme. Ela fez todo, comprou o tecido e fez todo o tecido. Hoje não, você vai ali na loja do, qual é o nome do? Só Charme. E outra é o quê? Não, loja que vende no vestido novo, vende não, que aluga. Hoje o camarada vai lá, pega o terno, né? Já vestiu mais de 40 pessoas. Agora vai adaptar para ele, bota a bainha para dentro, costura, bota a manga do paletó para dentro, né? Faça o favor de comprar um terno novo quando casar, cara. A noiva merece você comprar um terno, poxa. Vai lá, manda fazer um terno elegante, rapaz. Ana, é bonito. Ah, mas fica mais barato alugar. Será que a noiva não vale? Depois você vai até poder usar o terno, pelo menos no dia de morrer. Porque tem gente que só usa o terno quando casa e quando morre. Fica guardado para o dia de morrer. Ouça o que eu estou dizendo, eu estou falando brincando assim, mas é verdade. Nós estamos tentando dizer a você que foi nesse período que eles estavam ali se preparando
para o grande dia deles, já eram casados, que o Senhor chegou para ela com essas palavras. Portanto, o ritual de casamento judeu, como eu estava dizendo, ela tem essa maneira. E eles precisavam então ser preparados, era o período de noivado deles, então eles estavam ali naquela preparação. E foi naquele momento daquela preparação que eles estavam prontos, que chega aqui, olha para a Bíblia, que chega o anjo do Senhor. E disse assim: minha filha, Maria e José. Falou para Maria, não foi para José. José depois ficou meio rebeldezinho, mas o Senhor tratou com ele. Que tinha razão, né? Que tinha razão. Entrando o anjo, verso 28, onde ela estava, disse: alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Até aí, que bênção, né? Que bênção. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar: o que significaria esta saudação? O que ele quer dizer com isto? Ele está tentando me dizer alguma coisa além, e eu vou dizer mais agora a vocês. Havia uma expectativa muito grande das moças que ainda não eram casadas. Havia uma grande expectativa entre as adolescentes, quem seria a escolhida para a vinda do Messias. Então ela era quase que uma disputa: será quem vai ser? E aí você descobre que chegou pela agraciada. O anjo disse para ela: você foi escolhida, você é aquela que Deus escolheu. Porque entre as moças, mais uma vez eu falo, havia essa expectativa, porque havia a promessa da vinda do Messias. Quem seria a mãe do Messias? Porque era uma grandeza você ser a mãe do Salvador que eles aguardavam. Portanto, esta expectativa, quem seria a mãe do Messias aguardado, era como que uma disputa entre elas, porque havia essa profecia: será que vai ser você, fulano? Será que vai ser você? Quem será? E assim decorreu-se a vida. Volte para o texto então, e aqui nós temos no verso de número 30 uma palavra extremamente importante. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque você foi escolhida por Deus, você foi escolhida pelo Senhor para ser a mãe do Messias. Isto é uma grandeza enorme. Você descobre então, dada esta grandeza do que ela estava aguardando, você ouve então ver a expressão dela. Ela expressa no outro verso, né? Eis que você dará à luz a um filho, né? Este será grande, né? Ele reinará, ele será o rei eterno. E ela então disse para ele: que se cumpra em mim, lá no finalzinho, no último versículo. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim. Você descobre aqui a grandeza do nascimento de Cristo. Por quê? Porque ela estava sendo preparada para casar. Ela estava nos seus dias de noivado, na expectativa, aliás já casada, e ela estava aguardando o momento quando ela iria receber o seu esposo e montar o seu lar. E de repente surge o anjo de Deus e interrompe aquilo que ele estava aguardando. E aqui nós temos então a história de amor, porque o anjo do Senhor aparece a José e diz: meu filho, não temas deixar sua esposa, porque o que está nela não foi o Zé, não foi o Pedro, não foi o João,
ela não traiu você. O que está nela é a semente do Deus eterno, e você será agraciada, a mãe do Salvador. E ele então, José, se curvou diante da voz, e ele não deixou. E uma das coisas que me chamou a atenção, segundo eu tenho lido esses assuntos, José, mesmo ela sendo grávida, ele não a tocou enquanto não nasceu o Salvador. Que Lorde, que homem fantástico, né? Que pessoa. Honrou a sua esposa, honrou a Deus, e ele então se curvou: seja feita a tua vontade, Senhor, e eu não vou deixar a minha Maria. Pelo contrário, que privilégio, o nosso lar, a nossa família, hospedar o Salvador. Aí eu fiquei pensando, José e Maria, com aquele menininho segurado na mão, né? Devia ser esperto para chuchu, né? Porque com 12 anos ele já estava sentado na... Maria deve ter: este garoto é fantástico. E o José ficou feliz. Na minha casa, Deus hospedou o Salvador do mundo. Aleluia! Na minha casa, na minha mesa, senta o Salvador, e eu posso dar comida para o Salvador. Irmãos, isso é fantástico. Se você pegar como história só de fantasia, tudo bem, mas isso aqui é fantástico. Você tem que entrar dentro da história. Maria, portanto, compreendeu a importância das palavras do anjo, e ela se coloca à disposição de Deus. Aqui nós vemos também outro fato, o espírito de obediência. Ela não se rebelou, ela não questionou, e ela não pensou: eu vou perder meu casamento, eu vou perder meu marido. Ela não pensou em momento nenhum. Por quê? Porque descerá sobre ti o Espírito Santo. Ele se envolve, e quando o Espírito do Senhor envolve, você deixa de ser você, você passa a ser o que Deus quer na sua vida. Você está entendendo isso? Quando você deixa de ser você, o Espírito Santo vem, toma conta, e você passa a ser dele, para servir, para andar com ele por todos os dias. Por isso a canção descerá, o anjo diz: descerá sobre ti o Espírito Santo. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua teu Espírito tudo novo se fará. Tua vida, teu e no teu se fará. Aí vem aquela vento do Espírito, e alegrará, não é verdade? Mesmo diante do constrangimento, o casal enfrentou. Mesmo diante daquele constrangimento para a sociedade daquela época incrédula, que não admitia de maneira nenhuma que Maria estivesse grávida do Espírito Santo. Vocês já imaginou as más línguas? O que é que deve ter falado de José e Maria? Como é que aconteceu isso? Essa história de Espírito Santo,
Ele deve ter sofrido, porque a humanidade, a sociedade é cruel. A sociedade penaliza as pessoas. A cabeça da sociedade é poluída, é podre, para não entender essas coisas. E que houve? O casal, portanto, enfrentou. Mas eu quero de você entender, o lar deles foi o lar mais abençoado. Como eu já estava dizendo, o lar de Maria e José foi o lar mais abençoado, porque teve a bênção do Senhor. E tanto assim que depois nasceu filhos, mais filhas, que era irmã por parte de mãe de Jesus. Eles hospedaram o rei. Salmo de número 132. Nós lemos lá uma palavra, não precisa abrir, você já leu. Mas você vai agora, nós vamos fazer uma reflexão bíblica. 2 Samuel, só para você. 2 Samuel, é lá antes do livro dos reis. 1 e 2 Samuel, no capítulo 7. Isso é uma reflexão para você ler e pensar também sobre esse aspecto. 2 Samuel 7, verso 12 a 16. Uma profecia, a aliança do Senhor com Davi. Verso 12, leia em voz alta comigo todos, de 12 a 16. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoite de filhos dos homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, e o teu trono será estabelecido para sempre. Promessa da vinda de Jesus. Só para você entender que isto havia uma preparação. Isaías capítulo de número 9. Espero que isso não esteja te cansando, espero eu, porque é muito importante essa reflexão neste dia de hoje. Isaías capítulo 9, verso 6 e verso 7. O nascimento e o reino do príncipe da paz é o tema desta profecia. E aqui no verso 6 e o verso 7, juntos mais uma vez, por gentileza. Porque um menino, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer, firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Deus é zeloso para cumprir a sua
promessas. E o que dizer de Daniel? Segue um pouquinho. Muito importante, irmãos. Às vezes nós não gastamos o tempo necessário com a palavra de Deus. Começamos a ouvir coisa já mastigada. Capítulo 7. Aqui nós temos Daniel, este grande servo, o sonho sobre os 4 animais, 7, 13 e 14. Podemos ler juntos? Todos encontraram? Daniel 7. Encontrou? Se não encontrou, espero. O que diz aqui Daniel nesse capítulo 7, 13? Juntos. Nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o quê? Domínio, glória, reino, para que os povos e nações, homens de toda língua, o servissem, e o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais. Ao que estará sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma sei. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso, minha alma sei, minha alma sei por ti, minha alma sei. Minha alma anseia por mim, minha alma anseia por mim. Oh Jesus, essa manhã é do Senhor, Pai. Senhor, essa manhã nós estamos falando do homem mais importante que nasceu neste mundo. Estamos falando do Rei da Glória, o menino de Nazaré, o filho de José e Maria, obra e graça do Espírito Santo. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou. Maria disse, em outras palavras: eu posso esperar 1 ano, eu posso esperar ver este menino crescer, eu vou ter todo o tempo da minha vida para o meu José, que me esperou, que se humilhou e que aceitou esta obra maravilhosa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, José honrou a Deus e a esposa, aguardando
o momento das suas núpcias e que foram felizes para sempre. Eu concluo. O resumo é este: o mesmo homem e a mesma mulher que lá no jardim do Éden quebraram a aliança com Deus, o mesmo homem e a mesma mulher que quebraram lá no Éden a aliança do Senhor, que tinha dito: não toque nisso nem naquilo, eles quebraram. E surpreendentemente, você descobre que o Senhor agora volta. Deus então volta até o homem, trazendo a sua aliança. E ele disse: para mim, para você e para quantos estiverem dentro deste mundo, aqui está o meu filho, a ele vocês devem ouvir e obedecer para a vida eterna. Filho, Deus nunca é vencido. Espírito Santo, não ouvir. Deus jamais será vencido. Ele é o Senhor. O homem quebrou, mas ele restabeleceu. Só que colocou cláusulas dizendo: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E aí ele vai exercer a justiça de não salvar a quem não crê. E aí é a justiça de Deus. É uma justiça de amor, porque mesmo com esse amor não será salvo aqueles que rejeitar o Messias de Deus. Que o Espírito Santo melhor transfira ao seu coração, fale melhor do que eu falo, que é muito mais capaz do que eu, que Ele fale ao seu coração nesta manhã, que você nesse Natal seja momento de reflexão para com a sua vida. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos cantar esta última canção que nós iniciamos.